Irmãos, semana passada nós falamos aquelas palavras maravilhosas de Jesus sobre ser sal da terra e luz do mundo. Fala com o irmão que está falando, você continua sendo sal da terra e luz do mundo, né? A gente não pode esquecer disso. Mas se a gente reparar bem, o Senhor Jesus ele tem uma série de ensinamentos, né? De palavras, de mandamentos, e às vezes as pessoas, eu não sei o que acontece, que elas não se ligam muito naquilo que Jesus fala. Como assim, pastor? Não, eu sou cristão, aceitei Jesus. Parece que não, a gente vai ver aqui que realmente é difícil. A gente não se liga, diz que é crente, mas tem algumas atitudes que parece que não são crentes em Cristo. Crente em qualquer coisa, mas menos em Cristo. O Antigo Testamento, né, a própria palavra diz que era sombra daquilo que havia de vir. Ou seja, era o quê? É engraçado ela apontando esse negócio para mim assim, parece que vai me matar. Eram sombras daquilo que havia de vir, né? Eram sombras de Cristo, tá? Eram tipos, tá? Que apontavam para quem? Para Jesus. Então é muito importante a gente entender que a sombra, né? Vamos lá, está ali. Aí chegou a pessoa, você está vendo a sombra dela vindo, mas quando ela chega, você não precisa mais da sombra, não é assim? Então toda a interpretação do Antigo Testamento, em que inclusive os judeus, né, eles tiveram uma forma errônea. Por quê? Porque o coração do ser humano, ele tende ao egoísmo, ele tende a satisfazer as necessidades da sua carne. E aí procura dar um jeitinho de adaptar a palavra de Deus à sua vida, e não a sua vida à palavra de Deus. E assim a gente continua, infelizmente, até o dia de hoje. Então, o que nós vimos aqui em Cristo Jesus, né, é que ele é personificação daquilo que era o Verbo. Antigamente era apenas uma ideia, antigamente era apenas palavras, e aí o que João fala? Nós vimos a glória do unigênito do Pai, né? Quer dizer, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele mesmo caminhando, né? É tudo aquilo que Jesus falava, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele agia, era o próprio Pai mostrando como era a lei, como ele gostaria de ver a lei na nossa vida. E hoje, infelizmente, a grande maioria, eu estive conversando com a pastora essa semana durante muito tempo, já antes de a gente estar ministrando aqui sobre o Sermão do Monte, mas as pessoas parecem que elas não estão muito ligadas naquilo que o Senhor Jesus disse. E o próprio Senhor Jesus, quando ele foi ser batizado, ele estava, né, indo para o Jordão, João Batista estava lá, e aí João Batista ouve uma voz do céu que dizia o quê? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. A ele o quê? Ouvir. Então jogou a lei fora? Não. Ele mesmo fala o seguinte, ó, não cuide que eu vim revogar a lei, eu vim fazer o quê? Cumprir a lei. Mas ele veio cumprir a lei, mas da forma que o Senhor deseja. Não da forma que foi interpretada de maneira errada. Deus nunca quis uma adoração externa, como foi falado aqui. Ele nunca quis uma adoração ritualista. Tá? Tudo que a gente faz aqui é para a gente, vamos ser sinceros. Ele quis sempre uma adoração que de coração, tanto que o próprio Senhor, né, ele fala, o próprio Senhor Jesus, ele fala a respeito de Isaías, né, para o povo o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Então, o nosso coração é que vai ser, na realidade, o termômetro pelo qual Deus vai ver se eu estou adorando ou não. Eu posso falar uma coisa e pensar outra, posso ou não posso? Posso fazer uma coisa e sentir outra, posso ou não posso? Posso. Então, o que nós vamos ver aqui, né, nessas linhas que nós vamos ler ali na palavra de Deus, as palavras do Senhor Jesus, eu quero ser bem claro com os irmãos aqui. As pessoas falam de Cristo, que são cristãos, né? Cristo fala a respeito de amor,
E a gente vê, às vezes, nas palavras de cristão que parecem que sabe o que é de dentro do coração. Ódio. Cristo fala de misericórdia, aí que nós vemos são pessoas que julgam com rigor, né? Sem misericórdia nenhuma. Se colocam sobre os outros como dominadores, não como exemplo, influência. É ou não é verdade? O Cristo fala de perdão, mas as pessoas carregam mágoa, ressentimento no coração de forma terrível. A gente olha e fala, é crente mesmo em Cristo? Estou sendo claro aqui, gente? Parece que não leu a Bíblia que eu li. Não é? Quer dizer, aí fala de acolhimento, mas na hora de acolher, repudia. Então, o que o Senhor Jesus ele começou a falar ali, terminou a vida falando e continuou através do Espírito Santo pelos apóstolos, é que, na realidade, nós vivemos para Cristo. E vou ser sincero com os irmãos. Quem vai, por isso que o julgamento temerário é perigoso, ou seja, fazer um julgamento na vida das pessoas, sem que você viva aquilo, ou sem que a tua intenção seja pura, é complicado. Sabe por quê? Porque naquele dia, quem vai olhar para Jesus nos olhos é você. Cada um de nós vai ter que dar conta de, hoje nós falamos pela manhã, de si mesmo. Você imagina você chegando diante de Cristo amanhã. Ele olhando nos teus olhos. Aí eu faço uma pergunta, se fosse hoje, será que você ficaria tranquilo? Fosse hoje, ficaria tranquilo? É importante a gente pensar nisso. Como está o coração? Como está a conduta? Como estão os pensamentos? Como estão os sentimentos? Como é que estão? A gente precisa ter cuidado com isso. Porque, deixa eu falar uma coisa, não adianta você falar assim, mas foi o que me falaram. Quem falou? Teu pastor? Mesmo que se eu fale algo aqui, presta bem atenção, e você não se ligar que aquilo está na palavra, a responsabilidade é individual e intransferível. Quem entendeu bem aqui? Você tem que checar. E eu nunca tive problema algum em que as pessoas me interpelassem no final do culto ou depois mandassem mensagem, pastor, não entendi, não compreendi isso. Tranquilo, a gente vai explicar de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra é para você ouvir, aprender, mas também verificar se está de acordo com a conduta de Cristo, o que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Não, porque eu vi na internet, agora é pior ainda, né? Não é assim? Não, porque os líderes religiosos estão tomando essa atitude, mas eu não me interessa as ideologias filosóficas, sociais, políticas, o que interessa é o que Cristo fala para mim e para você. Amém? O que Ele fala é o que vai gerar vida para você. É o que vai fazer com que você chegue tranquilo diante dele. Senhor, eu fiz tudo aquilo e lutei para fazer o que está na tua palavra. Não adianta você arrumar desculpa, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo, porque todo mundo está indo nessa direção. Eu vou ser sincero com os irmãos. A gente estava falando com o pastor Enoque essa semana, né, uma chamada de vídeo. Hoje está se cometendo o mesmo erro que os judeus cometeram. O apóstolo Paulo ele acusa os judeus dizendo o seguinte, que os judeus, buscando a justiça de Deus, estabeleceram uma própria. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Estabeleceram o quê? Uma justiça própria. E a minha justiça e a sua, as nossas melhores obras, a palavra diz que são como trapo de imundície. Ou seja, quando não são feitas em Cristo Jesus com pureza de coração e naquilo que Ele orientou, não servem. Eu quero deixar bem claro uma coisa, eu não posso ter sobre meus ombros nenhuma responsabilidade com relação à sua alma se eu entregar tudo aquilo que é a palavra de Deus. Amém? E eu faço questão de fazer isso. Glória a Deus. Amém? Fala com a pessoa que está falando assim, quem salva você é Cristo. Quem pagou pelos seus pecados é Cristo. Quem vai levar você para o céu é Cristo. Não é o seu pastor, não é ninguém. Amém?
tá? A gente tem que ter um líder, a gente vai honrar os mais velhos porque a gente aprendeu lá em casa. É ou não é verdade? Amém? Não é? Nós vamos olhar, não é, as cães brancas, nós vamos honrar as autoridades, porque a palavra de Deus manda fazer isso, e é o que nós devemos fazer. Vamos perdoar, independente de quem quer que seja, porque a palavra manda. Mas quem conduz você ao céu é Jesus Cristo. Estou sendo bem claro aqui, gente? Amém? Em hipótese alguma, ninguém vai abrir a porta para você entrar no céu, a não ser quem? Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, olha só como que Jesus... não é, se essa mensagem hoje tivesse um tema, vamos colocar, eu não costumo dar tema, mas Jesus ele fala assim, ó, eu, porém, vos digo. Ele cita o que os antigos falaram e depois ele vai e faz o quê? Eu, porém, vos digo. Opa, então, se Jesus... Quem crê que Jesus é Deus? Quem crê que Ele é o Todo-Poderoso? Que Ele é o Criador? Ele que deu a lei para Moisés, Ele que usava os profetas. Então, tudo aquilo que Ele fala, que Ele quisesse revogar toda a lei, Ele podia fazer o quê? Revogar. Ele tinha que dar satisfação para alguém? Não. Que Ele tinha de fazer o seguinte, não, eu marquei aí uma data, o pai marcou uma data para poder resolver as coisas, mas eu vou falar com o pai, a gente vai resolver, vai acabar com tudo logo. Ele pode fazer isso? Pode. Pode, se ele quiser, ele faz. Porque esse planeta, essa minúscula poeira suspensa no ar, no ar, nem no ar não é, né? No vácuo, né? Que o hálito do Senhor, o hálito do sol acabava com tudo isso. Então, nós não somos tão grandes assim para poder fazer o que a gente quer. Amém? Quem criou os céus e a terra? Quem? Deus. Quem nos criou? Quem nos colocou aqui? Quem pecou? Nós. Quem arranjou a capacidade para a gente poder ser perdoado? Quem abriu a porta do céu? Deus. Então as regras são de quem? De Deus. Quem quiser uma regra nova para a vida, cria uma terra, cria um universo e vai morar nele. Se tiver capacidade, boa sorte. Pode me convidar que eu vou lá tomar um café de vez em quando, né? De repente, não é verdade. Se não tiver bagunçado, mas por enquanto, ou é céu ou inferno. Quem pode dar glória a Deus? Né? Quer ir para a casa dos outros com as próprias regras. Como é que é isso? Não existe isso. Amém? Então, Jesus ele fala assim, eu, porém, vos digo, não porque ele cancelou a lei, não foi isso. Ele deu uma nova roupagem para a lei. Antes era só ritualista, coisa externa, e as pessoas mais se preocupam com o que os outros estão pensando, que com Deus está pensando, quando na realidade ele olha o teu coração e não olha as tuas intenções, não olha as tuas atitudes, elas têm uma raiz nas intenções, e é isso que Deus, ele observa e vai julgar. Amém? Então, abra a palavra de Deus aí em Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Quem achou, diga amém? Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não que matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí olha só, eu porém vos digo, opa, uma outra roupagem, aqui, eu porém vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Amém? Fogo de quê? A gente fica com medo do inferno não, gente. Fala assim, eu não vou para lá, porque Jesus não vai deixar, amém? Ora comigo por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, tua filha já orou junto com a tua igreja, mas mais uma vez eu entrego a nossa vida como um canal totalmente desobstruído para falar aos nossos corações o que o Senhor
deseja falar, segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só, aqui ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo. Então, uma série de situações ele fala a respeito disso, mas vamos primeiro falar sobre essa questão aqui. Se você se encolerizar contra o seu irmão, e aí, e você chamá-lo de louco, ou raca, era um termo, né, pelo menos os estudiosos falam isso, eu não tive na época, mas era um termo usado para depreciar alguém de uma forma muito ruim, será réu até de fogo do inferno de juízo. Ele começa a fazer uma escadinha com isso. Então, presta bem atenção, não precisa, segundo a lei do Senhor, você matar alguém para você se tornar um homicida. Isso o apóstolo João fala lá na frente. Ele fala o seguinte: aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Olha só, João fala isso nas suas epístolas. Deu para ter bem aqui? Só basta o que? Odiar. Por quê? Alguém mataria alguém que não odeia, a não ser que não fosse em legítima defesa, só se for um louco, um psicopata. Não é verdade? Então, a pessoa já é um homicida só por odiar. Não faz porque não tem oportunidade ou porque com medo de, na realidade, tomar, né, uma sentença, algo ruim para a sua vida, perder, né, sua liberdade. Mas basta o ódio. Então, antigamente, somente a lei, presta bem atenção, aparente resolvia as coisas. Mas com Jesus ele fala: eu porém vos digo, calma aí, a situação agora é diferente. Deus nunca quis um povo ritualista que vivesse de aparência, mas ele quis adoradores que o adoram em espírito e em verdade, de coração. Note que nós fomos feitos à imagem e semelhança de quem? A imagem e semelhança de Deus, ou seja, o caráter de Deus tem que estar, né, incrustado no nosso coração. Deus é amor? É ou não é? É. Deus é misericordioso? É. Então você vê que o Senhor começa a dar uma outra roupagem ali àquilo que os antigos diziam. Os antigos falaram isso, está escrito na lei, mas eu, porém, digo outra coisa. Então, o ódio que eu sinto, o desdém que eu sinto por alguém, se eu não me livrar disso, a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o quê? Assim como os feiticeiros, como os idólatras, como, né, os avarentos, e vai embora. Então não basta, olha só, a coisa mais difícil que você tem, vamos colocar assim, você consegue algumas coisas, por isso que o Senhor Jesus veio condenando uma coisa chamada hipocrisia, que é a pior coisa que tem, né? A hipocrisia. Então, é muito difícil você conseguir identificar, você é avarento. A pessoa às vezes é avarenta, não vai nem para o céu, mas como é que você sabe disso? A vaidade pode levar a pessoa para o inferno? Pode ou não? Pode. A arrogância? Pode ou não pode? Pode. A mentira, uma pessoa que ama e pratica mentira, às vezes nem você sempre você pega isso. Como eu disse, todos nós vamos comparecer ante o tribunal de quem? De Cristo, os crentes. Mas isso se conseguir chegar até lá. Então, basta, antigamente, né, como Jesus falou, basta isso para acontecer isso. Mas eu, porém, vos digo, não precisa mais praticar isso. Basta você ter essa intenção no coração, esse ódio no coração, e você já está condenado. Ficou mais fácil ou mais difícil? Em parte. Em parte. Por que em parte? Porque, na realidade, o Senhor ele quer pessoas autênticas. Ele deseja que pessoas... Você imagina bem? Quer ver uma coisa? Todo mundo reclama, né? Que fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo. Mas aí uma pessoa passa a vida toda dela, aqui na Terra, é a cumpridora dos seus deveres, aquela coisa, mas é egoísta, é avarenta, é uma pessoa odiosa, mas ela não cometeu nenhum crime, nada aqui que pudesse condená-la diante das pessoas. Mas Deus sabe como ela é, sabe ou não sabe? E aí ele vai botar ela no reino dos céus assim? Não. Então, se nós recebemos Cristo na nossa vida, nós temos que entender o que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Aí, quando o Senhor, né, mais na frente, Ele vai e fala o seguinte, olha, foi dito, não adulterarás. Olha só, a continuidade, não o quê?
Eu, porém, vos digo que só olhar com intenção impura já cometeu o quê? Muita gente no inferno, não tem? Aí ficou mais fácil ou mais difícil? Não, ficou mais fácil. Sabe por quê? Porque agora você vai começar a vigiar os teus sentimentos, os teus pensamentos. Para quê? Para você se moldar a Cristo, porque Ele não vê aquilo que você faz. Ele vê muito além das suas intenções. Aí, né, mais na frente, falou assim, olha, se alguém bater na tua face, o que ele fala? Fala com o irmão. Essa também é difícil, não é verdade? É difícil, não é? Mas eu vou fazer uma pergunta. Quem falou isso? Quem falou isso? Foi Jesus que falou? Se ele falou, é para ficar com o que ele falou ou com o que eu acho? Hein? Gente, em nome de Jesus, qual evangelho essas pessoas estão vendo para poder desonrar as pessoas, desonrar as autoridades, desonrar a esposa, desonrar esposo, ser avarento e ficar tudo certo, com ódio, com rancor. As pessoas estão vendo as mortes, gente, é algo absurdo. Estão arranjando justificativa para a morte, para homicídio, para matança. Onde já se viu isso, meu Deus? Eu vou desenhar aqui, porque fica mais fácil, né? Vamos desenhar aqui, tá? É porque uma vez eu estava no curso, né? E fui ver o Issan que se de fazer paraquedismo, né? O pastor Issan, e eu fui lá ver, falei que eu não quero ver esse negócio, mas vai pular, né? Ele era garoto, né? Aí eu fui lá ver. Aí cheguei lá, aí acabei fazendo o curso com ele, só não pulei de paraquedas, né, gente? Até porque o cara falou que eu estava um pouquinho pesado, então eu falei, então não vou correr o risco. Mas foi mesmo, eu conversando com o Afonso, falei, e aí, até quantos quilos? Não, eu tenho uns 100 quilos, eu falei, tem 120. Ele falou, a gente tem curso de mergulho. Aí eu fiz o curso de mergulho. Eu não vou arriscar nada, não tentarás o Senhor, vosso Deus. Foi o que Jesus falou, então eu não vou tentar. Né? Mas ele foi fazer. Aí o camarada falou o seguinte, olha, quando você, né, pular, aquele paraquedas dirigível, né, quando você estiver descendo, você tem que olhar onde você vai pousar e vai pousar no campo. Aí ele, claro que eu vou pousar no campo, você acha que eu vou pousar onde? Aí ele, não, porque eu não falei, a garota pousou no hangar. E no hangar ela quebrou a perna. Eu falei, minha filha, mas tu pousou no hangar? Ela falou, o senhor falou que não podia? O senhor não falou que não podia. Então, às vezes, você tem que desenhar para a pessoa. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Para desenhar. Quer ver uma coisa? Presta bem atenção. A gente agora está vendo uma guerra lá no Oriente Médio novamente. Aquilo lá nunca parou com guerra, não é verdade? Né? Nós vimos lá um grupo terrorista entrar lá em Israel e matar 1.200 pessoas. Foi algo terrível e aí todo mundo ficou indignado. Quem ficou indignado com isso aqui? Eu também fiquei. E aí a minha vontade, logo de início, falou assim, qual é o nosso pensamento? Hein? Eu tivesse lá, fuzilava todo mundo. É ou não é verdade? É ou não é? A gente foi policial, a gente fica logo pensando, meu Deus, se eu estivesse lá e jogava mais bomba, tiro, fuzil. Aí depois eu falo, calma aí, mas agora eu sou crente, meu Deus. Agora eu tenho que orar por eles. Olha só, agora eu tenho que fazer o quê? Orar por eles. Falei, calma, Senhor, calma. Demora um pouquinho, mas você acorda, porque você entende. O que Jesus falou? Não é? Que eu devo... Olha só, olha o que ele diz lá na frente ali. Dá uma olhada aqui. Que é importante. Gente, tremendo isso, né? No versículo aí... Aqui, ó, no versículo 43. Ouviste o que foi dito. Próprio capítulo 5. Amarás de teu próximo e aborrecerás de teu inimigo. Então, o teu inimigo você pode arrebentar. Não, aí Jesus fala, eu, porém, vos digo. Mudou. Mudou. Eu, porém, o quê? Amai os vossos inimigos. Aí tem que amar o teu inimigo. Bendizei os que vos perseguem e fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para ser filho do vosso Pai Celestial. Aí eu faço uma pergunta, que evangelho o povo aí fora está ouvindo? Quem falou isso aqui, gente? Aí o que acontece? O Estado de Israel, em defesa, também concordo, tem que, né, fazer incursões para poder pegar o grupo terrorista, que o terrorismo tem que ser eliminado mesmo. Quem está entendendo aqui? Hezbollah, né?
Hamas, Fatah, esses grupos lá malucos, né? Mas aí, o que acontece? 30 mil mortes, 8 mil crianças. Eu tenho que ficar alegre com isso? Tem ou não? Quem tem filho aí? Está gerando mais o quê, gente? Mais o quê? Aí eu vou seguir, aí presta bem atenção. Eu vou seguir o que a mídia fala, o que as pessoas falam, o que um líder religioso fala, o que Jesus fala. Meu coração vai se moldar a quem, gente? E o que Jesus fala? Que eu tenho que... Calma aí, gente. A desproporcionalidade acaba acontecendo isso. E aí, onde está a justiça de Deus nisso? Porque, olha o que a Bíblia fala. Todos o quê? Quem que são todos? Todos aqui. Você se inclui em todos? Eu me incluo. E destituídos foram o quê? Da glória de Deus. E o salário do pecado é o quê? Então, qual é o salário da nossa vida? Então, ele deveria estar o quê? Então, Jesus alcançou a gente com o quê? Com a graça dele. Então, o mesmo direito que eu tenho de estar vivo hoje, eles têm também. Por isso que Jesus fala, eu, porém, vos digo, ele foi até a morte e morte de cruz, se sujeitou a tudo. Foi esbofeteado, cuspido, ultrajado, maltratado, até a cruz, e se sujeitou. Ele poderia não ir para a cruz? Podia ou não podia? Mas ele foi? Foi. Então, pergunta, irmão, que Jesus o povo está adorando aí fora e está seguindo? É o Jesus que ama ou o Jesus que odeia? É o Jesus que alguém dá um tapa, ele dá um tiro. É esse? É esse Jesus? Não. E que Jesus a gente quer seguir? É esse que está falando ali? Ou aquele que a gente idealiza? Como sendo aquele cavaleiro que vem com a espada cortando a cabeça dos outros? É esse? É esse? Não. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Nós vimos aqui, né, que bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados os mansos. Não é isso? Bem-aventurados os pobres de espírito. É desse Jesus que eu estou falando. E que nós precisamos seguir e colocar o nosso coração. Eu vou falar para vocês uma coisa. Quando você chegar diante dele, vai estar você e ele. Mas ninguém vai poder interceder por você. Então, por isso é bom ouvir ele falar. Como eu disse aqui no início, quando ele apareceu, foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, a voz do Pai falou bem alto e legível para que João ouvisse e deixasse o Espírito Santo registrar. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. A quem o mundo está dando ouvido? A gente tem que tomar cuidado, porque, como eu já falei aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Isso pode ser eu e você, e a gente não quer que isso aconteça. E naquele dia, Jesus ainda fala assim, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome pregamos, expulsamos demônios, curamos enfermos. E ele vai falar o que? Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. E a iniquidade, às vezes, não é nem aparente, é no próprio o quê? Coração. Quem quer ir para o céu aí? Porque o céu é de Jesus, não é meu nem teu. Então, o que aconteceu com o povo judeu naquela época e que não pode acontecer com a gente agora? O que aconteceu? Eles pegaram a lei que Moisés havia dado, pularam aquela parte, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem entendeu bem aqui? Pularam essa parte. Né? Pularam, né, do amor. Israel tinha que ser a luz do mundo. Né? E aí o Senhor Jesus teve que vir para redimir Israel. E nem todos conseguiram ir para implantar a tua igreja aqui. Para que a igreja fosse sal da terra e luz do mundo. Mas como eles foram? Não. Como Jesus é. Quem quer ser como Jesus aqui? Então tem que fazer como ele falou. Então você vê bem que, olha só, não preciso matar, basta odiar.
Não precisa adulterar, basta ter a promiscuidade no coração. Olha só que coisa terrível. Né? Até o bem que eu faço, até o bem que eu digo que faço, será, por exemplo, quem faz muito isso é político, né? Faz muita obra para poder o pessoal ver e votar nele. Não é assim que funciona? Normal. Até as empresas hoje, a questão do ecologicamente correto, né? É até legal, né? A gente falou aqui outro dia. Todo mundo agora é ecológico, já viu isso? Né? Para pegar subsídio do governo e para ficar bem na fita com o povo comprar o material dele. Não é assim? Ó, meu produto é ecologicamente correto. E o material orgânico, né? Todo mundo agora está nessa onda de orgânico. Tá ou não está? Outro dia a Marita parece que viu aí alguém pintando o ovo de amarelo para dizer que era orgânico. Não, o ser humano é o capeta. Não é? O cara para arrumar dinheiro. Esse ainda quer. E se bobear, ainda está na igreja. Aleluia. Não é? O cara pintando o ovo de amarelo para vender como se fosse orgânico. Outro dia prenderam um cara numa feira dessa aí. O produto dele, não, tudo orgânico, vendia mais caro. Aí foram lá e descobriram que o selo que ele tinha era de mentira, que ele comprava tudo no Ceasa. Deu para entender bem aqui que Jesus não quer esse tipo de aparência? Ele quer o nosso coração. A honestidade tem que partir de onde? Do coração. A santidade de onde? Pastor, então, o que eu posso fazer? Como é que eu faço? Como é que eu faço, pastor? Eu preciso de ajuda. Claro que precisa. Os discípulos chegaram para Jesus diante das exigências e falaram o seguinte: Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? O que Jesus falou? Ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não é a tua perfeição que Deus vai exigir. Não é a tua perfeição. Mas é, sabe, toda a tua força, todo o teu poder, todo o teu entendimento, você lutar para fazer a vontade dele. Aí o que falta, ele completa com o sangue dele lá na cruz. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Olha, é tão interessante isso, que aquela parábola dos talentos, falei hoje pela manhã, e vou repetir aqui. A parábola dos talentos, o Senhor Jesus, ele pega, fala que um certo senhor chamou os servos, deu um talento para um, 2 para outro, 5 para outro. Você conhece essa história, então vai ser bem rápido. E aí o que ele faz? Segundo, ele disse, segundo a capacidade de cada um. Então o que tinha 5 trabalhou, multiplicou e ganhou quanto? Mais 5, tinha 10. O que tinha 2 trabalhou, multiplicou e deu 4. O que tinha 1 enterrou. Né? E esse foi reprovado por ele. Mas o que eu quero dizer aqui? Ele deu os talentos segundo a capacidade de cada um. Ele conhece você, sabe onde você trabalha, sabe as pessoas que você lida todos os dias, ele sabe a tua origem, ele conhece como você foi formado, a estrutura do seu emocional, do seu conhecimento, ele sabe tudo. Então ele não vai julgar segundo a aparência, nem segundo os conceitos do homem, ele é o justo juiz. Existem pessoas que não conseguem caminhar 10 passos, mas se ela caminhar 9, vai dar errado. Mas se ela caminhar os 10 e foi exigido 100, Deus completa os 90 para ela. Agora, quem puder caminhar 100 e caminhar 90, está no inferno. Estou sendo claro aqui, gente? Não é a tua perfeição, mas é o tudo que você pode com Deus. Então, ele conhece o que ele deseja ver no nosso coração. É importante a gente falar isso, porque quando Neemias chama o povo, e o povo estava em miséria lá em Jerusalém, ele estava fazendo a reconstrução dos muros, e a miséria, né, em todos os níveis naquele povo lá, e Neemias chegou lá, ele começou a pregar o evangelho, a falar do amor de Deus, chamou os levitas para poder falarem, porque era difícil, né, a ler era mais oral, muita gente não sabia ler, e ele começou a falar da palavra de Deus para eles, né, na época, daquilo que era a lei do Senhor, e aí, quando o povo ouviu a palavra de Deus, que entendeu que toda aquela miséria, aquela desgraça havia acontecido porque eles transgrediram a palavra de Deus, estava nas profecias, eles começaram a chorar. Quando eles choraram, aí é que alegrou o coração de Deus, porque Deus falou, agora eles se arrependeram. E aí Neemias, aí essa frase que a gente usa, que às vezes muita gente não sabe, faz até como clichê, Neemias fala com ele, a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, Deus se alegrou porque eles entenderam que estavam errados. E quando eles entenderam, Deus falou, agora eu posso trazer prosperidade para a vida deles. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? É muito importante, que eu vou falar para os irmãos agora, a gente vai participar da ceia.
que faça uma leitura da gente mesmo. A gente é muito bom para fazer leitura dos outros. Na verdade, olha para os outros, é muito fácil fazer leitura dos outros. E essa leitura que a gente faz da gente, às vezes a gente não gosta daquilo que vê, ou daquilo que sabe. Quando Deus nos mostra certos sentimentos, certos... O Senhor fala que eu preciso liberar o meu coração, perdoar, senão não vou ser o quê? Perdoado. E tem pessoas que guardam ressentimento e mágoa e acham que está tudo bem. Então, essa leitura que a gente faz de si mesmo é muito importante, porque nós temos um modelo a ser seguido. Qual é o modelo que nós temos? Jesus Cristo. Quem é o nosso modelo? Então, eu tenho que fazer uma leitura da minha vida a partir dele. É claro que, enquanto a gente não tem o conhecimento completo dele, a gente tira pessoas como exemplo. É na verdade. E não está nada errado nisso. Então, quando eu tiro Jesus como exemplo, eu preciso entender uma coisa, eu vou ver que eu estou errado em muita coisa. Quem está errado em muita coisa aí? Eu estou indo, eu estou lutando. Mas quando eu abraço eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso. Quando eu abraço a minha responsabilidade, que às vezes dói, quem entendeu bem aqui? Dói ou não dói? Você olha, poxa, eu podia ser misericordioso, eu podia ter ajudado aquela pessoa, eu podia não ter falado mal do outro, eu podia ter defendido o irmão. Quem entendeu bem aqui? Eu fui avarento, eu fui arrogante, eu pensei coisa que não devia. Quando você abraça isso, essa responsabilidade, cria dentro de você algo maravilhoso, que é a humildade. E nessa base, que é a humildade, Deus pode construir uma vida nova para você. E limpar o teu coração. Estou sendo claro aqui, gente? Por isso que a Bíblia diz que aquele confessa e deixa, confessa. Primeiro passo é confessar. Primeiro passo é a gente admitir que os erros são nossos, não é por causa da minha mãe, do pai, do irmão, de seja lá quem for. É por causa de mim, eu é que cometi erros, eu é que vacilei e eu é que preciso do perdão de Deus. Amém? Então, quando eu assumo isso, esse confessar, cria essa base de humildade. Nessa base de humildade, Deus monta outro caráter na minha vida e na sua vida. Aí você vai poder gozar de uma vida abundante. Por isso que Salomão fala, aquele que encobre nunca prosperará, não encobre só para os outros, não encobre para si mesmo. Então, o que Deus deseja da minha vida e na sua é que nós venhamos ser reconstruídos em perfeita justiça e santidade, mas não dá para fazer isso sem eu entender que são as palavras de Jesus Cristo que eu devo seguir e não as minhas intenções, e não conselhos de A ou B. Quem entendeu bem essa mensagem aqui? Amém? Então, não fique com vergonha. Hoje não fica com vergonha de saber que você não é perfeito, que você errou várias vezes. Não fica. Mas confessa para Deus. Fala, Senhor, realmente eu posso melhorar. Me ajuda. O pior é você ficar com vergonha naquele dia. É melhor ficar vermelho hoje, igual a pastora fala, do que amarelar a vida toda, ou a eternidade toda. Ou até ficar vermelho lá também, queimadinho, né? Lá não, lá vai ficar na tostadinho, que não é bom negócio. Amém? Amém? Então, você é igual a qualquer pessoa. Quando o apóstolo Paulo, olha só o que eu estou falando aqui que é importante. Jesus não estava condenando ninguém ali, ele estava falando, foi dito isso, mas agora eu digo isso. Eu, porém, vos digo isso. E ele estava falando, o caminho é esse agora. Ele não estava falando, tanto que ele pega uma mulher em flagrante adultério que ele fala, eu não te condeno, mas vai não o quê? Peca demais. Ele entra na casa de Zaqueu, o publicano, que era um cobrador de impostos, né? Que ele mesmo declara que se defraudou alguém. Quando o cara fala que se defraudou, porque ele tinha defraudado, né? Ele ia restituir 4 vezes mais e dar metade dos bens dele por pobre. Jesus falou que hoje chegou a salvação nessa casa. Ele não tinha problema com o cobrador de impostos, com a prostituta ou com a adulta. Ele não tinha problema com isso, nem com o malfeitor. Ele tinha problema com a hipocrisia. Então, chega de coração aberto para o Senhor. Amém? Coração aberto. Senhor, eu sou assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de melhora. E aí Deus vai estabelecer um outro caráter na tua vida
que é de perfeita justiça e santidade. Amém? O apóstolo Paulo fala assim, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu deixo as coisas que para trás de mim fiquem e prossigo para o alvo da minha soberana vocação, que está em quem? Em Cristo Jesus. Ele é o meu alvo. Ele é aquele que eu devo ser. É Ele. Tá? Eu sou pecador, como qualquer um aqui. Mas a gente luta todo dia para poder agradar o Senhor. Quem está entendendo bem aqui? É isso que nós devemos fazer. Tá? Não somos perfeitos. Caramba, não sou perfeito. Tem dia até que a gente acorda e fala, caramba, estou bem pra caramba. Aí daqui a pouco tu dá um tropeço. Não é verdade? É assim ou não é? Puxa vida, ainda mais quando a gente vai dirigir, que é um problema sério. É ou não é? A pastora fica do meu lado assim, meu filho, o que foi? Eu estou calmo. É ou não é? E aí a gente tem que pedir perdão todo dia. Eu vou até parar de dirigir, vou pegar o Uber agora. Né? É melhor. Aí vai evitar, que essa é a minha limitação. Mas a gente, irmão, às vezes não dá atenção como deveria dar, não ora como deveria orar, não chora com aquele que chora naquele momento. Quem entendeu bem aqui? Tudo isso é errado. E Deus sabe disso. Mas o importante é você passar por essa situação e falar, puxa vida, podia ter sido melhor. Podia ou não podia? Podia ou não podia? Então é o que Deus quer de mim e de você. Amém? Coração sincero. Coração puro diante dele. Puro não é o coração sem pecado, não. Puro é o coração, né, aberto, porque ele que purifica o nosso coração. Amém? Olha só o que João fala, gente. Meu Deus do céu, é muita bondade de Deus. É muito o quê? Bondade. Quem é que já aceitou Jesus? Levanta a mão, coisa maravilhosa. Então, todos os seus pecados foram apagados aonde? Na cruz. Mas aí, João fala o seguinte, filhinho, eu vos escrevo isso para que não pequeis. Mas o que ele fala? Porém, se pecar, tem um advogado no céu. E aí, qual é a fórmula? Ele dá a fórmula. Porque se nós confessarmos os nossos, o quê? Pecado, ele é fiel e justo, e o sangue dele nos purifica de todo ele. Então, Deus sabe que nós temos uma jornada aqui. Não é para ser sem vergonha. Quem entendeu bem aqui? Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado assim, sem vergonha não. É ou não é? Sem vergonha não, né? Mas você está fazendo tudo que pode. Tropeçou, e agora? Vai ficar no chão? Não. Estende a mão, chora, pede arrego, ele vai te levantar e você... Amém? É interessante que tem uma palavra na Bíblia que eu não entendia muito bem, vim entender depois, que diz assim, se o justo cair 7 vezes, não vai ficar prostrado. Como é que o justo cai 7? Que justo é esse? Cai 7 vezes, gente? Que justo furreco é esse? Não é. Mas é porque eu não entendia que justiça diante de Deus não é pelas nossas atitudes, é porque o sangue de Jesus nos justifica. Amém? Então é isso que Deus quer na minha vida. Agora eu não posso ter, presta bem atenção, ódio. Eu vou estar encerrando aqui, a gente participar da ceia, e eu tomo isso muito para a minha vida, tá? E se o conselho fosse bom, não dava, mas a gente tem que dar o conselho para vocês seguirem bem. Quem quer alcançar a misericórdia de Deus naquele dia? Chega lá, olhar para ele, ele vai falar assim, ó. Aí tu vai ficar olhando, e vai, se demorar 10 segundos, tu morre do coração, se pudesse morrer de novo, né? É ou não é? Mas ele vai falar assim, ó, tu vacilou para caramba. Mas tem uma coisa que eu vou botar você no céu. É porque você foi misericordioso. E a Bíblia diz assim, bem-aventurado quem? Os misericordiosos. Por quê? Alcançarão misericórdia. Então, tenha misericórdia do teu próximo, ame o teu próximo, socorra o teu próximo, ajude o teu próximo, amém? Não julgue o teu próximo, faça tudo isso se você não quer que recaia sobre a sua vida essas coisas. Porque aí Tiago, ele é muito assim, mais incisivo, e ele fala assim, porque o juízo será sem misericórdia para quem não tem misericórdia. Então, eu tomo muito isso para a minha vida. Posso errar em muitas coisas, mas eu estou sempre vigiando se eu estou tendo misericórdia com o próximo. Amém? Porque naquele dia, vou chegar lá, eles vão olhar assim, ó. Tu vai entrar, né? Ele teve misericórdia. Amém? 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 Então, olha, vamos ficar com o que Jesus disse. Glória a Deus. Qualquer pessoa pode falar alguma coisa, mas você tem que entender o seguinte,
Jesus falou assim, eu porém vos digo. Então vamos ver que porém é esse ali. Então pega a palavra, dá uma olhadinha, o que ele diz, e se adequa ali, para Deus abençoar você e você ter uma vida abundante. Glória a Deus. Amém? Quem entendeu essa mensagem? Feche seus olhos nesse momento.